Galera, boa noite. Deixa eu tentar explicar aqui para vocês em relação às folhas de ponto digitais aí a partir de outubro, que a gente vai tentar evitar a produção de papéis e até mesmo tramitar os documentos somente de forma digital. Para tanto, conforme foi orientado aí pelo Paulo, a gente vai estar disponibilizando as folhas de ponto para vocês em formato em Word, né, que eu já até coloquei no grupo aqui. E em vez de vocês estarem preenchendo suas folhas de ponto relativas às horas extras em forma impressa, vocês vão estar fazendo isso através do arquivo Word durante o mês, durante a execução das horas extras. O relatório de horas extras já está sendo gerado automaticamente pelos sistemas, né? Então não precisa mais fazer relatório de hora extra. E o cadastro desse relatório de horas extras está sendo feito pelos administrativos, nesse caso pelo Paulo. Porém, no preenchimento da folha de ponto, está aqui a minha folha de ponto para servir como exemplo, vocês, além dos horários de trabalho, que vocês bem sabem quais são os horários que vocês trabalharam, vocês precisam colocar o número do relatório na justificativa daquela hora extra. Então eu vou tentar exemplificar hoje como conseguir esse número do GDOC após o cadastro que o Paulo vai estar executando e essa informação vai estar no nosso sistema, ou seja, no mesmo local onde vocês fizeram o relatório de hora extra. Primeiramente, o arquivo em Word das folhas de ponto vai ser disponibilizado no grupo lá de avisos todo mês. E esse aqui é a minha folha de ponto, né? Eu não vou gerar uma folha, um arquivo de Word para cada colaborador. Eu vou colocar um arquivo de Word lá que provavelmente vai estar com o meu nome ou vai estar vazio. Vocês baixam esse arquivo e colocam primeiramente o nome de vocês e a matrícula. Não esperem que vocês vão ter lá um documento de Word, cada um documento de Word para cada colaborador. Gente, vocês pegam esse arquivo modelo e colocam seu nome e sua matrícula. Fora isso, vocês vão colocar os horários de horas extras que vocês estarão executando durante o mês. Dessa forma aqui, ó. Nesse caso aqui, por exemplo, foi uma hora extra que começou no dia 2 e terminou no dia 3. Então ele foi até as 24 horas do primeiro dia e no segundo dia foi da 0 hora até 1h30 da manhã. Lembrando que como eu passei aqui de 6 horas, eu tive que fazer o intervalo de 15 minutos, conforme norma. E se tivesse passado de 8 horas, eu teria que ter colocado o intervalo de 1 hora. Primeiro ponto, espaços onde não houveram jornada de trabalho em hora extra devem ser preenchidas com um tracinho, ou seja, deve-se invalidar todos os campos em branco da sua folha de ponto. Vocês anteriormente não faziam isso, quem fazia isso era eu ou o Paulo, a gente tinha que riscar todas as áreas brancas da folha de ponto de vocês para poder fazer da forma correta. Então, assim, a partir de hoje, assim, a gente vai precisar que vocês mesmos façam suas folhas de ponto. Né? Eu fiz horas extras aqui no dia 2, no dia 2, no dia 3 e no dia 19. Então, eu coloquei aqui os horários que tem que ser exatamente os mesmos horários lá do relatório, ou seja, os mesmos horários que vocês preencheram a ordem de serviço. Né? E outro fato importante, você precisa colocar seu nome aqui como se fosse como se fosse a assinatura. Beleza? Então, primeiro passo, colocar o nome na folha de ponto, matrícula, os horários, lembrando de respeitar os intervalos normativos, preencher todos, anular todos os campos em branco da folha, no caso aqui eu usei sinais de negativo, colocar o nome, como se fosse a questão da assinatura, porque ainda vai ter a assinatura eletrônica, colocar o total de horas, colocar os códigos, que no caso 30 horas extras a serem remuneradas, tanto na frente de cada hora extra quanto aqui ao final, o total de horas, né, conforme eu tinha dito, e o número do GDOC, né, que anteriormente vocês não tinham acesso, a gente fazia isso depois, que vocês entregavam a folha da gente e a gente tinha que colocar esse número de GDOC na folha de vocês, ocasionando muitas vezes de erro, que aconteceu até mesmo comigo, tendo que vocês assinarem a folha de ponto novamente. E é isso que a gente está querendo evitar. Beleza, então colocou horário, nome, matrícula, anulou todos os campos em branco, nome como assinatura, total de horas e código. Então vamos aqui para a parte do GDOC. Beleza, eu fiz uma hora extra lá no dia 2, que foi no sistema, né, da pitometria. Não, minto, foi no sistema da macro.
Então vamos lá. Eu já estou conectado no Checking Point, né? Eu estou fazendo o vídeo em casa, mas eu estou aqui ah, fazendo meu login, beleza? Tá. Onde eu vou conseguir o número do GDOC, que nem o Paulo aí pediu para vocês já colocarem nas suas folhas de ponto. Tanto no sistema da macro quanto na aptometria, o caminho é exatamente o mesmo. Então você fala, poxa, mas cara, eu fui anotando minha folha de ponto durante o mês, eu sei os horários, tal, tudo direitinho. E poxa, não dá para eu olhar mais a OS porque a OS já foi finalizada, ela já não está aqui mais disponível para eu olhar como foi que eu preenchi ou deixei de preencher. Beleza, não precisa disso. Para isso, o que eu fiz? Eu fiz um campo que mostra todos os relatórios de horas extras que vocês fizeram durante o mês, independente de qual foi a data. Para tanto, a gente vai seguir o seguinte caminho: relatórios, relatório por período. No sistema da aptometria vai ter esse botão aqui nessa exata posição. E você vai colocar a data, primeiro dia desse mês e o último dia desse mês, ou do mês corrente que você estiver procurando. E no sistema da aptometria, tanto no sistema da aptometria quanto no sistema da macro, vai ter esse botãozinho aqui, ó, horas extras. No sistema da aptometria tem dois botões, então você pode consultar os dois. Um é relativo a manutenções de válvula, o outro é relativo a manutenções que não tem relação com válvula. Por exemplo, vamos dizer que a gente faça hora extra num teste de bomba. Então lá tem dois botões, no da macro só tem um, porque na macro tudo é registro de atividade geral. Então colocou a data inicial, colocou a data final, puf, o sistema está buscando todos os relatórios e está aqui, ó, todos os relatórios que foram executados dentro desse mês. No caso da macromedição, o único relatório de horas extras que tem é o meu. No caso da aptometria, vocês vão perceber que quando vocês puxarem o relatório de horas extras, vai aparecer o relatório de todo mundo. Né? Vão ter muito mais relatórios de horas extras. Ah, mas como é que eu faço para identificar os meus? Eu quero saber quais relatórios de horas extras são meus, para eu saber, para eu poder preencher aqui na minha folha de ponto o, o número do GDOC que está faltando. Então, vocês vão seguir o mesmo caminho. Relatórios. Fica um pouquinho mais lento porque eu tô acessando o sistema de casa. Relatórios por período. Mesma coisa, data inicial do mês, data final do mês. E aqui nem eu falei, aqui tem dois botões. Eu sei que aqui na RAG não tem nada, então eu já vou aqui direto em relatórios, horas extras a remunerar de registro de manutenção de válvula. Pronto, aqui são os relatórios de horas extras da aptometria. Olha o tanto de relatório que tem. Fala, porra, cadê o meu? Eu quero só olhar só o meu, não quero olhar os do Elton, não quero olhar o do Edivan. Poxa, eu quero olhar o meu. Então, beleza. Para isso eu fiz esse filtro bem aqui, ó. Vocês vão aqui em colaborador, coloca o seu nome e pode filtrar de outra pessoa sem problema nenhum. Do Sivan e aperta esse botãozinho aqui, ó, aplicar filtro. Pronto, buscou somente os meus relatórios. Agora, de posse da sua folha de ponto, você vai relacionar qual é o relatório em relação ao dia que você preencheu. Né? Então, vamos lá. Eu estou aqui, por exemplo. Eu sei que esses 2 dias aqui, esses 2 primeiros dias foram no sistema da macro, né? Não foi no sistema da aptometria. Então, deixa eu abrir aqui o sistema da macro. Tá. Dia 2 e dia 3. Poxa, eu tenho que colocar aqui, ó. Dia 2, GDOC número uau. Aí você fala, poxa, aqui que nem eu falei. Eu já filtrei os meus. Relatórios feitos horas extras no dia 2. Poxa, eu coloquei aqui que foi das 17h30 às 24 horas. Será que é esse daqui mesmo? Você pode clicar aqui e dar uma olhada. Ah, não, beleza, aqui ó, 17h30 às 24 horas. Justamente esse relatório aqui, ó. Pô, beleza. Então eu preciso agora pegar o número dele, né, que foi cadastrado. Nesse caso aqui, ó, dos da macro, o meu ainda não foi cadastrado, né? Mas eu vou colocar aqui um número, vamos dizer que o Paulo já cadastrou, e ele cadastrou lá 123 barra 2020. E aqui 321 barra 2020. Ah, vocês vão digitar esse número aqui? Não.
Quando vocês entrarem aqui, já vai ter o número do GDoc. Ou seja, olha aqui, no sistema da aptometria, por exemplo, ele já cadastrou os relatórios. Então, é só pegar esse número aqui, ó, e colocar na sua folha de ponto. Ah, mas se eu entrar lá no sistema e ainda não tiver nenhum número aqui, quer dizer que o Paulo ainda não cadastrou o relatório de vocês de horas extras. Então, aguardem um pouquinho ou solicitem para o Paulo que cadastre o mais rápido possível para vocês já preencherem suas folhas de ponto. No meu caso aqui, por exemplo, vamos dizer que ele já cadastrou e os números estão aqui. Qual o número que eu coloco aqui na folha de ponto? Justamente esse número aqui, ó, número do GDoc. O ano não precisa. O ano é só para a gente saber qual foi o ano que esse relatório foi cadastrado. Então vamos dizer aqui, né? Beleza, eu tô preenchendo minha folha de ponto em relação ao dia 2. Então o número do GDoc que eu vou colocar aqui é 1, 2, 3. Ah, e o dia 3. Aí você vai colocar aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, GDoc do dia 3. Ah, o dia 3 não foi o 1, 2, 3, foi o 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ah, mas eu tenho também um relatório de hora extra no dia 19. Então vamos lá, coloca aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, dia 19. Qual foi o número do GDoc? Agora, no meu caso aqui, por exemplo, eu fiz hora extra tanto no sistema da MAC quanto no sistema da aptometria. Com vocês isso não vai ocorrer, uma vez que cada colaborador só preenche OS em um sistema e eu, como coordenador, preencho OS nos dois, né? Então eu tenho essa diferença. Mas vamos pegar aqui o do sistema da aptometria. Aptometria, beleza. Agora, dia 19, eu trabalhei das 18 às 22. Dia 19, dia 19. Opa, peraí, mas peraí. Eu tenho uma hora extra, mas eu tenho 2 registros? Exatamente. Porque, na verdade, eu fiz parte dessa hora extra numa válvula, parte dessa hora extra em outra válvula. Então, vamos dar uma conferida aqui nos horários. 18 às 22. Vamos ver o que eu fiz aqui no meu primeiro relatório de hora extra. Ah, meu primeiro relatório de hora extra, na verdade, que foi das 20 às 22. Entendeu? A segunda parte. E o segundo relatório de horas extras que eu cadastrei foi das 18 às 20. Então, se a gente pegar aqui das 18 até as 22, eu fiz hora extra. Porém, para essa data, eu tenho 2 relatórios de horas extras, porque o relatório de horas extras agora está separado por válvula. Qual foi a intervenção que você fez em cada válvula? Então, como é que a gente vai preencher isso aqui? No dia 19, os números do GDoc são aqui, ó, 016, 016, 2320 e 016, 2321. Entendeu? Porque, na verdade, essa hora extra aqui das 18 às 22 foi relativo a 2 atividades. Então, tem 2 relatórios de horas extras cadastradas no GDoc. Entendeu? Entenderam? Esse número aqui, ó, 016 23 20, está aqui. O Paulo já cadastrou. E o 016 23 21 está aqui, ó. Então, esses são os seus relatórios. E se vocês quiserem visualizar, é só clicar aqui que vocês terão acesso aos relatórios que vocês já produziram. Ah, mas espera aí, Lucivão, mas o trem aqui está editável. Ó, se eu mexer aqui, eu até apago um número. Não. Só quem consegue mudar esse número sou eu, o supervisor e o Paulo. Né? Somente o administrativo, o supervisor e o coordenador conseguem alterar esses números. Vocês vão acessar aqui, esses números estarão bloqueados. E depois de 30 dias, nem eu, nem o Paulo e nem o supervisor alteram esse número. Ou seja, vai gerar um histórico dos relatórios de horas extras que vocês têm cadastrados no GDoc. Então, é dessa forma que a gente vai colocar o número do GDoc nas folhas de ponto. No meu caso aqui, eu vou apagar a desses 2 dias, porque na verdade o Paulo não cadastrou. Né? Eu vou até fazer aqui, apagar aqui do sistema da macro, porque esses números aqui ainda não existem. O Paulo ainda não cadastrou os meus relatórios. Então só estou apagando aqui para voltar tudo ao normal. Sistema da macro, sistema da aptometria. Beleza? Então é dessa forma que vocês vão obter os números dos GDocs dos seus relatórios. Caso esteja em branco, solicitem ao Paulo ou a mim para realizar o cadastro o mais rápido possível. Detalhe, tanto eu quanto o Paulo, só cadastramos relatórios de horas extras no GDoc
se o supervisor já deu aceite na OS, tá? Então não adianta vocês solicitarem a mim ou ao Paulo que cadastrem logo o relatório de horas extras se o supervisor não tiver dado aceite na OS. Porque o que acontece? É ele que confere o preenchimento da ordem de serviço de vocês. Então a gente só cadastra depois que o supervisor dá o aceite. Então se vocês abriram a tela aqui, está em branco o número do GDoc. E aqui em aceite do supervisor ainda está aguardando e vai estar em vermelho, nem eu nem o Paulo ainda vamos cadastrar esse relatório de horas extras. Então solicitem ao supervisor primeiro da baixa na sua S. Chegou aqui, já está dado o aceite do supervisor como encerrado, aí você pode pedir para o Paulo cadastrar o seu relatório de GDoc. Por prática, o Paulo já vem cadastrando todos os dias os relatórios que vão surgindo desde que o Cabelo já tenha dado o aceite. Então, provavelmente os números dos relatórios já estarão preenchidos assim que vocês forem preencher as suas folhas de ponto. Beleza? Uma vez pronto, a sua folha de ponto com todas essas informações, mais o número do GDoc, vocês devem encaminhar essa folha de ponto para mim e para o Paulo. Importante sempre copiar o Paulo, porque na verdade é ele que vai fazer essas formalidades. Na falta dele, eu farei. Vocês tanto podem mandar o arquivo em Word, sabendo que porque isso pode ser que, por exemplo, a gente perceba algum erro e aí a gente possa ajudar vocês a corrigirem, ou podem também mandar em PDF. O único detalhe é que se vocês mandarem em PDF, se a gente achar qualquer tipo de erro de preenchimento, a gente vai ter que solicitar a vocês fazerem as alterações. Se vocês mandarem para a gente em arquivo Word e a gente perceber algum erro, a gente vai corrigir. Aí, opa, mas espera aí, vocês vão mexer na minha folha de ponto, tá errado, tal. Não tem problema em relação a isso, porque o que acontece? Assim que a gente receber as folhas de ponto de vocês, a gente vai converter elas em PDF e vai carregar no GDoc. E em um segundo momento, provavelmente no primeiro dia útil do mês subsequente, a gente vai solicitar que vocês assinem as suas folhas de ponto no GDoc. E aí, nesse momento, a gente vai ter um processo desse tipo aqui, com as folhas de ponto de vocês, aqui, só que não vai estar mais em formato manuscrito, vai ter um arquivo de Word, vocês vão conferir a sua folha de ponto, cara. Vocês têm que conferir a folha de ponto de vocês, quem tem que saber se está tudo certo são vocês. E somente ao final vai aparecer um botãozinho aqui, que no meu caso aqui não tem ainda, porque esse documento já foi, que é um botão chamado assinar documento. Aqui, ó, o meu é porque está cancelar a assinatura. Porque eu já assinei, né? Esse documento já está assinado por mim eletronicamente, né? E por um acaso essa folha é a minha? Não, é do Renato Júlio. Tá, é porque ele não precisou assinar eletronicamente porque ele assinou fisicamente, né? Então só quem assinou essa folha eletronicamente fui eu. Na verdade, na próxima folha ela vai estar assinada eletronicamente por mim, porque eu sou o chefe imediato, ou pelo Cabelo, e pelo colaborador. Então, antes de vocês assinarem, vocês vão verificar o conteúdo da folha de vocês. Então, assim, não tem problema vocês mandarem a folha para a gente em Word, porque depois a assinatura que vai valer vai ser a do GDoc, que vai estar em PDF. E vocês devem conferir a sua folha antes de procederem com a assinatura dela. Beleza? Então vai ser dessa forma. Essa parte da assinatura, assim que ela for liberada, eu vou mandar o número do processo. Ela vai estar aqui provavelmente no GDoc em documentos produzidos. Ele vai ser provavelmente o primeiro aqui. Aí vocês vão acessar o processo que eu vou informar para vocês e vão proceder com as assinaturas eletrônicas da folha de ponto. O relatório vocês não precisam assinar. O relatório quem assina somente eu que assino os relatórios de horas extras. Mas a folha de ponto vocês vão ter que assinar as suas folhas eletronicamente. Estou até caçando aqui se tem algum processo, mas não tem. Beleza? Qualquer dúvida, vocês voltem o vídeo, assistam novamente e caso vocês não consigam sanar essas dúvidas, eu estou à disposição, o Paulo está à disposição para tentar auxiliar vocês. Depois de 2 meses isso aí vai ficar automático. Vou disponibilizar novamente aqui o arquivo em Word, abaixo do vídeo aí, no grupo de avisos, e se atentarem a esses detalhes em relação ao preenchimento da folha de ponto. Beleza?
Muito obrigado. Qualquer coisa, mandem dúvida aí no meu privado. Beleza? Boa noite.